Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Estamos aqui nesse café maravilhoso, né? Crendo nas coisas do Senhor, no extraordinário de Deus. Dia 24, véspera do dia 25, né? Dia do nascimento de Jesus, estabelecido por algumas coisas, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. Ele não só nasceu na terra, se fez homem, se encarnou nesse corpo humano para sofrer no nosso lugar e nos libertar das prisões, para que nós hoje pudéssemos viver sem condenação, livre em Cristo Jesus, amém? Então nós estamos festejando, na verdade, não o nascimento do nosso Redentor, mas a libertação que o Redentor trouxe a nós, que somos aqueles que cremos, amém? Graças a Deus. Culto de ontem maravilhoso, falando sobre alegria. Vai no nosso canal, dá um link, dá o seu like no link, dá o seu like, né? Deixa o seu parecer, propaga esse canal, vamos avançar, amém, queridos? Graças a Deus. Então nós devemos ter atitudes bíblicas concernentes às aflições. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13 ao 18, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus, aleluia, o Senhor também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem, aleluia, por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações e graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, ou de riquezas. Mas, aleluia, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13 ao 18. Depois você medita sobre isso. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz que temos o mesmo espírito da fé. Depois ele explica algumas características deste espírito da fé. Nosso espírito crê e fala, nossos espíritos creem e fala, sabendo que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Fazemos todas as coisas com um coração cheio de ações de graças, aleluia, que dá glória a Deus. O espírito da fé não desanima quando as coisas ficam difíceis, porque nosso homem interior se fortalece à medida que andamos em fé. Então Paulo lida com as aflições e sua atitude é inteiramente diferente da maioria das pessoas, incluindo a maioria dos cristãos. Ele se refere às aflições e provações, aleluia, tribulações, dificuldades, obstáculos em nosso caminho, amém? E todas as pressões que enfrentamos em nossa vida cristã. Em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo dá uma lista das aflições leves que suportou. Ele diz assim: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, aleluia, eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi do judeu uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio. Olha só, Paulo dizendo o que ele passou, aleluia, 3 vezes. Uma noite, um dia passei na viagem do mar, em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores,
ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com as igrejas. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 23 ao 28. Seria bom você dar uma lida lá. Paulo lidou com coisas horríveis. Você pode agora ver se você está lidando com essas mesmas coisas. Aleluia. Foi açoitado, aprisionado, aleluia, roubado, deixado como morto, apedrejado, naufragado, passou fome sobre nudez. Como Paulo poderia chamar essas aflições de leve, não é verdade? Às vezes qualquer coisinha nós reclamamos, não é verdade? Qualquer dorzinha, qualquer coisinha, qualquer desentendimento, qualquer coisa que não nos tratam bem, a gente se chateia. Este é um outro conceito espiritual que a mente natural e o mundo não podem entender. Como alguém poderia ver tortura física, perseguição, catástrofe, perigos de todos os tipos, fome, falta e responsabilidades quase esmagadoras, como aflição leve. Paulo podia porque ele tinha desenvolvido o espírito da fé. Todo ser humano encara tempestades na vida, encontra problemas e crentes não são uma exceção a isto. Contudo, a forma como os crentes, nós, irmãos, devemos olhar e lidar com eles é totalmente diferente de alguém que não conhece Deus. Seu amor e bondade, aleluia, temos a sua autoridade, sabedoria, força para fazer de cada pedra de tropeço um degrau para a maior felicidade e sucesso. Nós o magnificamos face à adversidade, até que esta venha parecer minúscula, inútil, face ao seu poder. Temos atitude tal que cada aflição e outra oportunidade para Deus se mostrar forte ao nosso favor. Para que milagres aconteçam e todos aqueles à nossa volta vejam sua bondade e qual conduz ao arrependimento e salvação. Aleluia. Sabe, queridos, 2 Timóteo, capítulo 4, 5 diz: quanto a você, fique calmo, tranquilo e firme, aceite e sofra cada aflição sem pestanejar. Faça a obra de um evangelista, cumpra totalmente todos os deveres do seu ministério. Paulo usou a frase, cada aflição sem pestanejar. Esta é uma atitude do crente que agarra o espírito da fé. Quem tem o espírito da fé não reclama. Quem tem o espírito da fé não murmura. Não fica sentido, não fica com mimimi, não fica com nhenhenhé. Quem tem o espírito da fé persevera, fica firme, declarando a palavra, sabendo que Deus é maior e essas aflições vão passar. Aleluia. Uma frase me lembra quando eu leio o que Paulo diz: cumpra totalmente todos os deveres do seu ministério. Meu irmão, estar no ministério é lidar com gente, é ter problemas. Paulo não está dizendo que você deve colocar uma máscara, sendo tão orgulhoso a ponto de não falar que está com dor ou que precisa de ajuda. Nem está dizendo para se envergonhar se souberem que está passando um momento difícil. Ele está dizendo que quando o diabo acertar o melhor soco dele, não hesite ou reclame. Ao invés disso, segure firme, sabendo que esta aflição é leve. Passará e você sairá vitorioso. Tudo que o inimigo sabe é que ele acertou o melhor soco e que não foi suficiente para paralisá-lo. Então você abre a boca e derruba com a palavra da fé, a palavra de Deus. O espírito da fé permanece calmo, tranquilo, firme, suportando cada aflição sem hesitar. Sem hesitar significa sem murmurar, nem culpar ou magnificar o poder do diabo. Sem hesitar significa, aleluia, permanecer firme, porque você agarrou o espírito da fé e sabe que em Jesus você tem o seu grande poder, aleluia, o seu grande amor incondicional e uma mente equilibrada. A única forma que o diabo pode lhe vencer é se você desistir. O diabo vai acertar o melhor soco em você e você vai se manter em pé dizendo assim: eu vivo em fé, por isso estou em pé, eu tenho o espírito da fé. Repita comigo: quando o diabo acertar o melhor soco em mim, eu vou me manter em pé, dizendo a ele que eu vivo em fé, porque eu tenho o espírito da fé. Bom dia, pastor Beto Fernandes, que fala com aqueles que agarraram o espírito da fé. Em nome de Jesus, amém.